Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto vai ser a tradicional e icônica Maratona de Boston. Mas antes disso, vamos lembrar aí sempre que não existe treinamento sem recuperação, sem uma boa noite de sono. E aí que entra o nosso parceiro, patrocinador aí, a Ortocrim, para garantir uma noite de sono com qualidade e no dia seguinte a gente ter aquela condição de treinar bem, exercer todas as atividades com bastante aí, disposição e qualidade. Né, Vonei? Tá dormindo bem, Vonei? Dormindo sempre bem. Agora minha vida mudou. Depois dessa mudança aí de colchão, travesseiro, as coisas mudaram muito. Uai, agora então parou de machucar, voltou a correr. Aí é demais, tá quase, tá chegando lá. Não tá mais não tá mais no ciclista, só no ciclismo, né? Agora tá dividindo. Entendi. Nós estamos voltando. Ah, bom demais. Então, estamos aí chegando, mais uma edição da Maratona de Boston. É uma prova que eu tive a oportunidade de correr lá 3 vezes, estou até com essa blusa aqui. Isso que eu ia falar, você veio até fantasiado hoje, né? Fantasiado, essa aqui é de, para quem está vendo aí, 2009, então são há 17 anos atrás. Foi um ano que a prova, eu cheguei lá, estava 6 graus e muito frio. E foi um ano que me marcou, que eu não me preparei para esse frio. E lógico, eu sabia que estava, então eu fui com gorro, manguito, luva. Antes da prova eu estava de casaco e você tem que deixar as coisas suas, né, lá no guarda-volume, que fica tipo 1,5 km da largada, onde é que tem aqueles ônibus que levam até... Da saída para a largada. Porque só para o pessoal que está nos escutando aí, a largada numa cidade em Hopton e chega na cidade de Boston, que são 42 quilômetros, mais ou menos, até lá, no centro de Boston. E aí você tem o seu número de peito e de acordo com o seu número de peito tem os ônibus, você deixa o seu guarda-volume. E eu lembro que eu não me preparei para isso, eu estava só com o manguito, o gorro, a luva. E aí eu tirei e estava um frio absurdo. E aí você vai andando até lá, ainda esperava mais uns 20 a 30 minutos. Na fila, né? Na fila e lá dentro mesmo no curral de largada. E todo mundo com cobertor, com agasalho que depois o pessoal descartava e julgava, que isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Então a importância, né, Vonei, de ter essa preparação aí antes da prova, né? De você saber muito, porque Boston é uma cidade, você também já teve a oportunidade de correr lá 3 vezes, e você pegou 3 climas diferentes, né? Você pegou lá 2012. Na verdade, né, em 2012, inclusive, a gente estava junto, acho que foi a segunda vez que você foi, né? Foi a segunda vez. 2012 foi uma coisa, assim, assustadora, atípica, né? Porque nós chegamos em Boston na quinta-feira e tava o mesmo 6 graus que você tinha pego em 2009. E um frio, nós saímos à noite pra tomar uma cerveja, né, mesmo? Um frio que não aguentava nem ficar na rua, a gente queria ficar só dentro do bar, do pub, e muito estranho. E a previsão do tempo para isso era numa quinta-feira à noite, a previsão para segunda-feira era de 30 graus. A gente falou, não tem a mínima condição de fazer 30 graus, né? Essa mudança drástica não vai acontecer. E assim, e o pessoal de Boston, como a Maratona de Boston é a maratona mais antiga de todas, e a gente, assim, eu falo que se eu pudesse, eu correria Boston todo ano, porque eu acho a prova sensacional, a cidade sensacional, a energia da cidade, né? E todo mundo vive essa maratona. E o pessoal da cidade, né? A pessoa que você fala assim, esse cara nem sabe que vai existir uma maratona. O pessoal preocupado com o calor de segunda-feira. Assim, uma coisa que me marcou muito foi na sexta-feira, a gente sentou para almoçar num restaurante ali quase na frente do Bombeiro, ali na Boylston mesmo. O garçom chegou pra gente na mesa, a gente conversando, falando que ia correr a maratona, isso na sexta de manhã. E tava frio ainda. Frio, gelado. Ele virou e falou assim, cuidado, vai esquentar e tal. Eu falei, não é possível que esse cara sabe que vai ter a maratona, ainda que vai esquentar, né, bicho? E aí o cara preocupado e falando isso pra gente, porque o americano, o europeu, ele tem muito medo do calor, muito mais medo do calor do que do frio, né? Sim, porque eles não estão acostumados. E aí foi realmente o que aconteceu, né, Helena? A gente pegou os ônibus também em 2012, fomos para a área da concentração de largada lá, que né, depois de chegar com os ônibus, a gente fica lá umas 2 horas esperando. Um calor debaixo daquela tenda, cara, a gente suando tudo assim, ao contrário do que você pegou nesse seu primeiro ano.
um calor infernal. A largada dessa maratona, ela é mais tarde, até em virtude desse tempo, desse clima muito frio, que é o normal dessa época. Então, largada 10 horas da manhã, nós largamos com 30 graus, eu não esqueço, cara. A prova chegou até, o pessoal da organização chegou a mandar e-mail falando que quem quisesse desistir da prova, exato, que poderia jogar inscrição para o ano seguinte. Só que a gente não tem noção do real estrago que vai fazer. E tem outra coisa, né? Assim, eu acho que uma opção dessa, ela serviria para quem mora por perto ou quem está na cidade, porque fica mais fácil, né? Agora, quem vem de fora e tudo, a gente aprende, né, na dor, né? Porque é muito difícil aprender no amor, a gente aprende na dor. E aí foi uma primeira aprendizado que a gente teve em relação a readequar ritmo, não se achar o super-homem. Eu acho que assim, é muito na vivência também que a gente vai aprendendo. A gente não acredita que é tão assim e é tão assim. Exatamente. A coisa é feia dessa forma, né? Muito feia. E assim, fazendo um paralelo lá, vamos julgar lá em 2018, que eu voltei a Boston em 2018. E aí, em 2018, eu peguei um frio completamente fora do normal. Assim, até a temperatura, que é uma temperatura esperada para Boston, 5, 6 graus, só que com muita chuva e vento. Então, a sensação era de -5. E aí, eu passei completamente ao inverso do que eu passei em 2012. Né? E eu estava completamente despreparado, porque como a previsão era de chuva, e a pouca experiência em relação a correr uma prova dessa com chuva, eu falei, cara, eu acho que quanto menos roupa eu tiver, claro, vai ser melhor, porque na hora que parar de chover vai ser menos coisa fria para resfriar meu corpo. E aí eu fui pra largada de short, camiseta, manguita e luva, cara. Nossa senhora, pra correr a prova foi uma sensação assim terrível, muito difícil. E eu ainda comentei, eu lembro direitinho na hora que eu cheguei no hotel conversando com você estava aqui, né, em Brasil. Eu te falei, Heleno, eu prefiro correr no calor de 30 graus de 2012 do que correr no frio que eu peguei hoje, cara. Porque o calor, você aprende que você tem que adequar, você anda, joga água na cabeça. O frio não tinha jeito. Você corria, tava frio, se você andasse, você parava e aí você não voltava. Então, assim, foi uma sensação de desespero. E como eu não tinha terminado 2012, eu só terminei 2018 por causa disso, cara. Senão eu acho que eu teria abandonado. E foi uma prova com o maior índice de abandono, o maior índice de abandono da história, né? Teve, acho que, caso 2.000, que pensar aí que a maratona de Boston são 25 mil inscritos, né? 25, 28 mil. E você teve 10%, teve 2.500 casos de hipotermia. Você pega a elite praticamente toda abandonou a prova. Praticamente toda abandonou a prova. Quando eu tava assistindo aqui e vi o americano lá, o Galen Rupp, correndo de corta-vento, e ele correndo fazendo careta, porque a chuva caía batendo no rosto dele, você via a dificuldade que era, e ele correndo de corta-vento, você fala assim, se a elite está fazendo isso, o negócio deve estar muito ruim. Muito ruim. Né? Eu cruzei a linha de chegada, parecia que eu tava saindo da cadeira de um dentista, cara. Eu levava a mão na bochecha, parecia que eu tava todo anestesiado de dentista. Eu sentia, parecia que meu rosto tava longe. A gente tem casos de alunos nesse ano de 2018 que chegaram com confusão mental por causa do frio, né? O Marcos Boss, o Marcelo, estavam... Né, chegaram segurando grade. Você vê que o frio também, esse frio nesse nível, que muitas vezes, igual você falou, a temperatura, ela nem estava tão baixa, o negócio é a sensação térmica, né? Exato. E isso é uma coisa que acontece em Boston. Muitas vezes está lá, você vê 6, 8 graus, mas você tem que analisar como é que tá. A sensação era de -5. Ela estava 5 graus, era 5 graus com sensação de -5. E olha que o dia anterior, no domingo, a prova lá acontece na segunda, né? Que é o feriado, na terceira segunda-feira de abril. No dia anterior a previsão era de nevar, tava de 1 grau com a sensação para neve. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Isso aqui antes de ir, na quarta ou quinta-feira, essa é a importância de você pensar e se programar. E eu, de novo, eu ainda negligenciei muito o que me esperava, sabe? Então eu falei, não, chegar lá eu compro roupa para poder jogar fora, eu compro um gorro, compro uma luva. E foi uma coisa muito engraçada, que como domingo tinha essa previsão, eu falei, não, o que eu vou fazer domingo, verso da prova, ficar o dia inteiro no hotel, não vou conseguir. Aí tinha um jogo de basquete, eu fui para um jogo de basquete meio-dia do Boston, fui sair de lá às 5:30 da tarde, foi a melhor coisa que eu fiz, quentinho dentro do ginásio. Só que na hora que eu saí 5:30, eu não tinha nem gorro pra ir pra prova, cara. Nossa. Aí eu comprei um gorro de lã, eu falei, não, vou comprar esse gorro, não consigo correr com gorro mesmo, só pra eu ficar até no momento da largada. Quem disse? Eu corri com um gorro de lã de uns 42 quilômetros, molhada. A foto é muito engraçada, minha cena com um gorrinho de pompom, de lã e... Não, vaidade nenhuma, zero vaidade. Cadê essa foto? Você nunca publicou essa foto, não? Zero vaidade, o gorro de lãzinha verde. Mas assim... E aí é que entra aquela história. Então, a gente começando a falar da maratona de Boston, a pessoa, quem tá indo correr ou quem vai correr a maratona de Boston,
tem que entender. O normal da maratona de Boston é esperar esse frio. É esperar essa situação de frio. Um frio de 6 a 12 graus. Mas que, como você sai muito cedo do hotel, em torno de 6 horas da manhã, para começar a correr às 10, esse momento de esperar é um descampado. Tudo bem, eles colocam umas tendas, mas é um descampado. Você está num gramado. Isso. Então é muito frio, você tem que ir preparado. Um cobertor, muita gente leva saco de dormir. Sim. Eu acho que vale o que você achar melhor, né? Sim. Assim, né? Dentro das suas condições de levar, de ter lá. Mas você tem que ir preparado. Capa de chuva. Capa de chuva por causa de chuva. E até mesmo a capa de chuva, eu falo, até mesmo sem chuva. Sim. Porque é uma coisa que te aquece. Isso. Fácil de você jogar fora. Você tem o capuz. Sim. Né? Então, assim, essa preparação, essa previsibilidade do que vai acontecer. E a previsão nos Estados Unidos, a previsão do tempo lá é muito certeira, né? Então você olhou ali 2, 3 dias antes, você pode confiar, e principalmente você olhar a sensação térmica. Porque muitas vezes você vai confiar lá 8 graus, mas se você vai lá, que o americano chama de feels like, né? Sensação térmica. Se tiver lá 1, é muito frio. Muito frio. 1, 2 graus, mas tá 8 graus, eu vou só correr de luva. Não, pode preparar uma blusa por baixo, um manguito, levar um moletom para você poder descartar durante a prova. Hoje eu falo isso que você está comentando, e eu falei que em 2018 eu passei essa experiência ruim, porque eu não tinha experiência. E hoje eu falo, eu correria hoje com um número na bermuda, no short, de alguma forma, e correria de agasalho, cara. Até o momento que eu aquecesse para jogar o agasalho fora. E talvez, passando pelo que eu passei, eu acho que em 2018 eu correria a prova inteira com um corta-vento sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tomando chuva e tudo, e aí não precisaria de tirar. Então, assim, eu acho que hoje você tem que ir para uma prova dessa e entender esse momento. Você fala assim, tem um momento que você tem prova que você consegue descartar o que você levou extra antes da largada, momentos antes da largada. Vai ter prova que você vai precisar de começar a prova com ela e talvez até terminar. Eu acho que em 2018 eu terminaria se eu tivesse começado com agasalho. Sim. E outra coisa que o pessoal tem que preparar é para essa logística sai muito cedo do hotel. Isso. Né? Então você chega lá na praça 6 horas da manhã, às vezes 5h30, 6 e meia, para poder largar 10 horas. Tem largadas que são 10h30, 11 horas. Isso. Então é uma questão da alimentação. Então é importante também você levar o que você vai alimentar, porque você vai ter que tomar um outro café lá, alguma outra coisa. Exato. Né? Essa preparação E assim, você tem que levar a coisa que você está adaptado, você está acostumado. Né? Porque você vai pensar o seguinte, você vai tomar um café 4h30 da manhã na hora que você acorda, teoricamente. Você tem que estar na praça para pegar os ônibus 6 horas. 6 horas. Então, né? 10 horas se você for largar, se você não comer nada, você está ferrado. Você está ferrado. Para depois correr 3 horas de prova, 3 horas e meia, você vai ficar ali praticamente de 6 da manhã até 1 hora, 2 horas da tarde. Exato. Então você tem que preparar para essa logística, do momento que você sai do hotel até que você volta, uma logística de 7 horas, é igual a maratona de Nova York, né? 7 horas, não, até mais, né, cara? Porque até você completar, você vai levar aí 8 horas, 9 horas de você pensar que você vai chegar. Eu não sei como é que é esse ano, porque ano passado em Maratona Nova York eles mudaram a questão de guarda-volume. Você não tinha mais guarda-volume para poder você pegar lá na chegada. Então você já deixava lá antes. Isso. Não sei se questões de segurança, não sei se Boston vão fazer a mesma coisa. Então você já deixar, porque se tá frio, o pós-prova, só aquele coisa que eles entregam, né? Vamos falar, aquela manta não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que ter um agasalho, porque depois você vai andar, senão você vai passar muito 23 frio. Nós fizemos. Em 2023, a gente entregava antes. A gente deixava o guarda-volumes na chegada já. Sim. Porque a gente pega os ônibus do lado da chegada, então você passava na chegada, deixava o guarda-volume e ia pra praça ali, no lado da chegada, para poder pegar os ônibus, né, para largada. Então, assim, é importantíssimo. Agora, falando em 2023, a gente falou dos 3 climas. 2023 o clima estava ótimo. Tava ótimo, mas choveu. Mas choveu. No meio da prova para frente começou a chover e choveu antes. Muito. E choveu antes também. A gente lá, eu lembro que eu tava... No caminho, né? No caminho, mas choveu dentro lá da tenda. A gente estava lá nas tendas e eu fui preparado, já estava com capa de chuva e também levei, que é importante o pessoal que está escutando, um plástico para colocar no tênis. Isso. Eu tinha arrumado o plástico. Só que eu saí, eu deixei o plástico no chão. Quando eu vi um cara do lado, pegou meu plástico. Falei assim, e aí não teve nem jeito de eu ir atrás dele. Quando eu vi, dar o plástico no pé do cara. E meu tênis sem nada. Eu falei assim, caramba, filho da mãe, como é que eu vou fazer aqui agora? Né? E aí,
arrumei o negócio certinho aqui, para não, porque você vai andar, vai tomar chuva no pé, claro. Além de você sentir frio, né? Você esfriar seu pé vai ficar pesado. Né? Se seu tênis pesa ali 250 gramas, ele vai para 500 gramas. E aí é mais uma desvantagem que acontece. Então todo esse cuidado pré-prova, e o resto que a gente não precisa de falar, que é questão de nutrição, descanso, né? Principalmente a prova de Boston, que tem uma demanda muscular grande, o pessoal tem que evitar no domingo de ficar batendo perna. É demais, né? Claro. É descansar mesmo, porque a prova de Boston ela é diferente. Mas é uma prova que exige estratégia, é o que a gente vai falar. Né? É uma prova que, se tiver num dia bom, o que é um dia bom? Na faixa aí de 6 a 12, 14 graus. Se não tiver muito vento frontal, é uma prova que você consegue fazer. Se você respeitar e não descer em queda livre no início... O problema é que você tem que saber correr essa prova, né? É uma prova que você tem que realmente escutar. Eu falo assim, tudo que a gente comenta aqui hoje, a gente tem conhecimento de causa, né, Helena? Nós passamos por isso. Então, assim, foram 3... Acho que você também fez 3 vezes Boston, né? 2009, então, a gente 12. Sabe, você aprende a correr Boston. E eu fui conseguir correr Boston bem agora, em 2023. Tudo bem que 18 eu peguei uma condição adversa, 12 também, eu tive uma lesãozinha na preparação, na reta final, mas eu fui conseguir correr Boston bem em 23. E mesmo assim... dando umas pisadinhas na bola ainda, né? dentro da estratégia, né? Você parar para pensar dentro disso. Agora, entrando já para essa parte, né, que a gente começou a falar, o principal em Boston é tomar cuidado nesse início da prova, né? Início da prova. Assim, igual toda prova que a gente vai fazer, o início da prova é um momento que você tem que segurar um pouco, porque você está com, né, ali adrenalina muito alta, motivação lá em cima, descansado, o estouro da boiada, todo mundo sai acelerado, e Boston é pior ainda, porque Boston, como quase 100% dos corredores, eles vão pelo qualify, né? Pouquíssimos entram por sorteio, nem sorteio eu acho que tem, pouquíssimos entram pela caridade ou agência. Então o nível é alto, quem corre do seu lado tá ali largando no seu ritmo. Então assim, uma coisa que me impressionou foi em 2012, por exemplo, que a gente, né, que eu falando, a gente aprende na dor. Eu falei, cara, eu treinei para correr, sair aqui a 4 por 1000, eu vou sair a 4 por 1000, 30 graus não vai me atrapalhar, eu treino lá assim, pois é, disse os 10 primeiros quilômetros, que é uma queda livre, achando lindo correr a 4, 3,55, 3,58. Só que eu olhava pro lado, tinha 40 pessoas, 50 pessoas correndo iguaizinhos. No mesmo ritmo, era uma cavalaria de 40 pessoas correndo a 4 minutos por quilômetro, cara. Você fala assim, não é possível, esses caras não vão quebrar, não? Você pensando nos outros e esquecendo você, a verdade é essa, né? Mas enfim, então assim, Boston principalmente tem que tomar esse cuidado. E também porque o percurso é traiçoeiro logo nesse início, né? E muita torcida, né? Então aquela torcida de um nível assim, quem nunca teve oportunidade que vai correr lá agora, uma torcida que ela é ao longo da estrada, a prova é toda ao longo da estrada, passando pelas cidades, né? Larga em Hopton, e aí passa no quilômetro 10 em Framingham, que é uma cidade que tem muito brasileiro. Então a gente que sempre vai com o uniforme do Brasil, o pessoal grita e tudo, mas praticamente, vamos falar, 95% da prova com muita torcida, e a tradição deles, né? Porque é feriado no dia, é numa segunda-feira, dia do Patriota, então é feriado em Massachusetts, então as pessoas vão para a estrada, vão para a rua, então você vê o pessoal lá sentado no meio da estrada fazendo churrasco, sininho, e as crianças dando água, dando banana. É muito comum isso ao longo de todo o trajeto. Então é muito motivante. Isso. Né? E é uma prova que o americano valoriza muito, né? Pelo fato de ter essa questão do qualifying. Tem um qualifying porque é uma prova que não permite muita gente, porque a estrada é muito estreita. Isso. Então você não, mesmo você fazendo currais de largadas, várias ondas de largada, você não consegue, a prova não consegue admitir 50 mil pessoas, igual a Maratona de Nova York, Maratona de Londres, Paris. E eu acho que ela tem seu charme também, né, Leandro, de manter essa tradição para também não expandir tanto, eu acho. Sim. Né? Então, sim, ela se torna uma prova muito... que o corredor hoje o objetivo do corredor é correr Boston, né? A verdade é essa. Você tem programas de treinamento nos Estados Unidos, as pessoas que correm provas para poder ter o qualifying de Boston. Exato. E é muito também pela história que acontece em Boston, né? É a maratona mais antiga, anual antiga, começou lá em 1897. Então, aí tem um caso
tem as histórias, principalmente a história do Heartbreak Hill, né? Que é a subida na milha 20, no quilômetro 32, né? Quilômetro 32 para o 33 ali, que você tem a sequência de 4 subidas. Coloca o mapa aí pra gente, ô. Vamos até começar falando no início, né, Helena? Eu falo assim, a gente quem tá vendo ali, né? Quem tá vendo o mapa ali, a gente até falando de estratégia de prova, que aí a gente vai passando até chegar na Heartbreak, né? O principal é o seguinte, Boston, a primeira metade de Boston, ela é uma prova de predominância de descida. Sim. Só que tem que tomar cuidado o seguinte, os primeiros 10, eles são muito traiçoeiros, que eles realmente são descida. É a armadilha da prova. É uma armadilha da prova, exatamente. Quem pode ver isso, vocês estão vendo ali, observa no perfil altimétrico o tanto que desce ali, vocês verem até a milha 4, por exemplo, é muita descida, principalmente a primeira milha, né, Valnei? Exatamente, a primeira milha é queda livre praticamente, né? Então, assim, pensando em estratégia mesmo de prova nesse início, cara, e olha que geralmente o corredor põe na cabeça o seguinte, como ele sabe que é uma prova, que o percurso é variado, e do quilômetro 24 para frente ele tem uma parte difícil ali, 23, 24 até o 32, 33, né? Ele pensa ao contrário do que ele tem que pensar. Isso. Ele pensa que ele tem que pôr uma gordura porque ele vai perder lá na frente, né, nesse pedaço difícil. E aí é o erro maior da Maratona de Boston. Aí é o tiro no pé da Maratona de Boston. Sim. Por quê? Porque na hora que você vai chegar lá, beleza, você vai chegar desgastado do mesmo jeito. Sim. Mas você vai chegar com sua parte muscular detonada. Quadríceps ferrado. Pro restante da prova. Machucado. Né? Então, assim, a estratégia hoje que a gente pensa nesses primeiros 5 quilômetros ali, se você quiser sair rápido, você vai sair no ritmo que você pretende correr a prova. Se você quiser sair rápido. No ritmo médio final que você pretende. A sugestão, 5 segundos, 10 segundos mais lentos. Mais lento. E vai ficar muito fácil. Qual que é o problema disso? Exato. É muito fácil correr. Mas você vai fazer uma reserva muscular para você poder correr os 10 finais. E aí, do 5 ao 10, você encaixa o ritmo pretendido médio. Isso. E vai até o 10 ali. Quer dizer, você vai ter perdido ali nos primeiros 10 quilômetros 20 segundos, 15 segundos. Se você pegar 5 segundos por quilômetro, ver 25 segundos, se forem até nos primeiros 10, são 50 segundos. Que aquilo ali, se você fez o contrário e correu 5, 7 segundos mais rápido por quilômetro, o estrago que isso te dá, ele vira lá na frente, vê de você, vão colocar aí 7 segundos por quilômetro em 10 quilômetros, 70 segundos. Que dá 1 minuto e 10. Lá na frente, ele não vira 1 minuto e 10, ele vira 4 minutos. 4, exatamente. 5 minutos. A gente tem, historicamente, estatisticamente, com os nossos alunos, com tudo, o que a pessoa, o tempo da primeira metade com o tempo da segunda metade. Isso, né? Isso. É assim, eu vou contar, o meu caso mesmo, em 2009, eu passei 10 quilômetros na época, vamos falar, 17 anos atrás, no auge da minha forma física, eu passei para 35. Quando eu cheguei no quilômetro 21, passei 1,17, daria 2,34. Eu terminei 2,43. Mas você passou 35, você passou bem, né? 10 para 35. Você tava com a ideia de correr para 2,28, né? Não, 35 é 2,28. Pois é, ué. Era 2,27, 2,28. Não, isso é passe, tava frio, 6, 8 graus, frio, gelado. Obviamente tinha vento frontal, mas fui indo lindo, né? Só que a conta chega. Cara, eu lembro de eu subindo a Heartbreak, a última subida, e as pernas já começando a emborrachar. Aí quando você passa a Heartbreak Hill, você tem um plano e você volta a descer. E no quilômetro 35 é uma descida no trilho, onde é que você passa em frente ao Boston College. E eu não estava entendendo nada. Eu estava correndo a 3 minutos e 40 e ali eu estava 4,15. Eu falei, não, esse relógio está errado. E só subindo, o pace subindo e as pernas engessadas. E não conseguindo dobrar a perna. Foi a prova que eu terminei com mais dor muscular. Eu fiquei 4 dias com dificuldade de descer a escada. A prova é muito traiçoeira mesmo. E aí a gente pensa o seguinte, que na hora que você passa o 10 e vai até a meia, você continua, se você né, vendo no mapa, você continua num falso plano de descida. Só que nesse pedaço, ele é cheio de sobe e desce. E aí é a hora que você vai encaixar o ritmo de prova, correr no ritmo de prova, dentro do ritmo de prova ali até o 21, 22, só que prestando atenção que você tá nesse rolling hillzinho aí de sobe e desce. Você nunca vai chegar num ritmo totalmente estável. Pretendido. Você vai ter sempre uma oscilação de
3, 4 segundos para cima, 2, 3 para baixo. E aí eu falo que aí o corredor tem que se desprender um pouco do relógio, entender ritmo e entender o que está acontecendo, o que ele pegou nesse percurso, nessa milha que ele passou, o ritmo que deu essa milha, deu mais alto, mas deu mais alto porque eu tive mais subida, e a gente entender isso. Então, assim, essa primeira metade, você divide ela dessa forma. Então, você vai sair 5 km ali, os primeiros 5, que é onde você pode errar e avacalhar tudo. Você vai segurar ali, para você não errar, você vai segurar 5 segundos. Eu brinco que se errar 5 segundos para menos, você consegue talvez recuperar lá na frente. 5 segundos para mais pode virar os juros do cartão de crédito lá na frente. Lá na frente, acumulado. Então, é pensar nisso. Sim. E aí, do 10 ao 21, 22, você vai descer, encaixar o ritmo e tentar levar o ritmo, né, dentro do que a gente fala aí, o ritmo pretendido. Lembrando que ali no quilômetro 20, né, Helena, ali no Wesley College. Wesley College, você tem o túnel que chama do túnel do grito. Exato. Né, que é um colégio só de mulheres, e elas ficam ali, é tradicional, elas ficam ali gritando, mas é uma gritaria que você escuta 1 quilômetro antes. Exatamente. E é um momento que você fica motivado, né, porque é uma gritaria, e ficam dos dois lados elas gritando, e com os cartazes, né, beije-me, kiss-me, tudo, e apitando, sino. E é uma ligeira descida. Exatamente. Ali você passa ali, são 600, 700 metros, uma gritaria total, de repente você passa na meia. Né? Aí quando você chega no 21, aí o que você tem que se preparar ali? Você está ali 4, 5 quilômetros, você vai começar a sequência das 4 subidas. Exatamente. E não são subidas grandes, né? As pessoas preocupam com as subidas da Maratona de Boston. Não é ela que tira da Maratona de Boston, vai te tirar da prova. Foi o que você fez antes. Exatamente. Se você não se poupou antes, você vai até subir ali. Mas na hora que você voltar pro plano e voltar a descer, sua perna, você vai querer subida de novo, porque a descida vai ter te machucado tanto, né? A excêntrica de quadríceps vai te machucar tanto que você vai falar assim, cara, eu quero subir de novo, do tanto que dói. Isso. Né? Então, assim, essas 4 subidinhas não são que te tiram de jeito da prova, né? E aí a gente tem a Heartbreak como a mais famosa, né? Sim. E, na verdade, por experiência própria, ela não é nem a pior. Não é nem a pior. Eu acho a terceira subida a pior de todas, a subida mais longa, um pouco mais íngreme. São as subidas de Newton, né? Exatamente. E a Heartbreak leva a fama porque ela é a última. Possivelmente você chega mais cansado. E essa hora, Heleno, é a hora que o corredor tem que esquecer o relógio, e fazer pelo nível de esforço, pela intensidade de esforço. Né? Então você vai subir despreocupado, não adianta você querer fazer força, lutar com a subida. Sim. E também não adianta você entregar a subida. Eu acho que assim, a gente comenta isso ao longo dos episódios do nosso podcast, quando entra nesse assunto, o subir, o nível de esforço mantém, a intensidade de esforço mantém, mas a velocidade do ritmo cai. O ritmo cai, mas o esforço mantém. Sim. E aí você não tem que preocupar com isso. Porque aí que entra o segredo de Boston, né, cara? Se você fez certo a primeira parte, se você conseguiu controlar, porque também não adianta você fazer a primeira parte certa e achar que é o super-homem na subida. Porque tudo que você vai perder de menos na subida, você vai deixar para depois também. Sim. Então, se você soube administrar... Que faltam 10 quilômetros. Tem que lembrar que a prova, né, e os 10 quilômetros finais de Boston, como qualquer prova de maratona, é a prova onde é que decide. Exato. E é onde é que a gente vê as maiores baixas. Isso. É onde é que o pessoal pula do precipício. E é justamente ali a gente tem casos de alunos que calcularam, fizeram boas estratégias lá, como o João Gabriel correu ano retrasado, que fez Eric, a prova. Cara. O Eric, que quando ele chegou no quilômetro 35, a gente olhava o aplicativo aqui, a previsão dele é de 3 horas e 2, e ele fez sub 3. Exatamente. Ele fez 2,59. Por quê? Porque ele dividiu bem a prova dele. Então ele teve energia nos últimos 7 quilômetros. E ele estava consciente com isso, né? Ele sabia disso. Ele estava com isso bem desenhado, né? Bem desenhado. É exatamente tem que ter, aquele negócio, tem que ter paciência, tem que ter sangue frio, porque qual que é o problema que eu vejo no maratonista, principalmente no maratonista amador, é a falta de paciência, né? Então, e muitas vezes na questão da prova de Boston, que como tem muita descida, fica muito fácil. Você tá descansado, você tá motivado, você tá no clima. A temperatura é maravilhosa, cara. Você fala, né? A gente tem o caso do nosso amigo que até a gente ia trazer ele, que é o Márcio Casagrande, que ele passou 10 quilômetros, ele fez o melhor 5 quilômetros dele da vida dele na prova de Boston.
o melhor 10 lá e depois começou a cair. A gente só olhando assim, calma, gente. Você tá fazendo o melhor dele lá, a gente não tá desejando isso, não. Mas o prognóstico é ruim. O prognóstico é ruim. É ruim. É isso aí, a gente sabe. E aí a gente entra, né, Eliano, nessa parte final, que aí é a hora também. Que você entra em Boston, né? Você vem ali, você sai da subida, ali, a subida acaba perto do quilômetro 33, volta para um planozinho, e no 35 você desce, passa o trilho do trem ali, fazendo uma curvinha para entrar na Brookline, né? Na Brookline ali na cidade de Boston. E aí, cara, você ainda tem uns sobe e desce, assim, né? É sempre difícil, o ritmo tá sempre constante, mas é a hora que, se você tiver inteiro, você tem energia para correr. Sim. O público tá muito mais gente na rua, e igual a gente comentou, cara, o pessoal vive. Você imagina se a pessoa vive a maratona antes dela, todo mundo sabe o que vai acontecer. Imagina no dia da prova, cara, tá todo mundo na rua pra ir realmente, né? E aí, se você tem condição, igual a gente tava comentando o Eric, cara, o cara ele ganha energia pra energia. Né? É combustível pro cara poder fazer o que ele tem que fazer. Do que ao contrário, se você não fez isso, você vai passar muita dificuldade no final. Você vai sobreviver a dor, a desconforto demais da conta, porque não tem coisa pior do que você descer com o quadríceps machucado, né? Eu lembro que em 2009 parecia que eu estava tomando chicotada na perna, doía, mas doía com força. E o frio, né? Esse frio parece que ele potencializa aquilo, né? Isso. Então, uma coisa horrorosa. Eu falo que eu demorei para aprender, né? E eu tava com essa bolsa. 2012 eu não completei, 18 foi uma prova difícil, cara, foi uma luta. Eu lembro, cara, você tava comentando do americano, eu tava correndo, na hora que eu entrei em Boston, falei, bicho, quilômetro 36, 37, a chuva caindo, isso em 2018, não foi agora 23, não. Eu falo, não é possível, cara, não acaba esse negócio. Tava dando desespero, vontade de chorar, sinceramente, mas vontade mesmo de chorar, porque desesperado, cara, dor na perna, assim, assustadoramente, pé todo molhado, você num desespero. Eu tinha marcado de encontrar com a Cris, velho, eu passei pela Boyston, ela tava me gritando e tal, eu não olhava, eu parecia que eu tava anestesiado, cara, eu olhava só pra frente, via o pórtico lá embaixo, eu tinha que passar. E pronto, né? Cara, eu fui pro hotel, não sei como, Helena, eu não falo inglês, bicho, eu saí andando, eu não esperei ela, eu só queria chegar no lugar pra tomar um banho quente, pra tirar do jeito que eu tava. É uma coisa muito doida, velho. Muito louco. Muito doida. E aí você pega em 2023, na hora que eu entrei, né? Antes de você chegar você tem as duas viradas famosas ali, né? À direita esqueci o nome da chegar na Boyston, né? Eles chamam da virada famosa à direita para subir essa rua, esqueci o nome dela, e a esquerda para Boyston. Aí você pega a Boyston, são 600 metros, mais ou menos, uma descida, cara. 400 metros, você tem a placa, 400 metros. Num lugar sensacional, né? Sensacional. Gritaria. Aí você vê no poste lá embaixo. Cara, se você chega ali forte, e aí em 2023 eu desci. Né, 2023 eu tava ali beirando 2,55, falei, não, tem que fechar abaixo de 2,55, cara. Aí você vira uma motivação, você começa a buscar motivação, e aí eu tive perna para descer forte ali, aquela reta final dos 400 metros. Então, assim, aí a sensação é boa. Não pelo tempo também, mas pela forma que você chega, né? Pela forma que você chega. Claro que você, passei 3 dias após a prova destruído, mas você chegar correndo e chegar nesse jeito que você chegar, igual eu cheguei em 2018, você tá doido, bicho. Doido. Em 2018 tem esse caso aí, foi até um japonês, um amador, vamos falar, um amador de alto desempenho que correu lá, que foi quase um teste de sobrevivência, enquanto a elite toda pulou fora, e ele foi sobrevivendo àquele desconforto gigante, né? Que estava muito frio, muita hipotermia e tudo. Mas eu queria falar, o pessoal é muito tradicional da prova, a parte do Heartbreak Hill, né? Que, igual você falou, não é a subida mais difícil na sequência das 4 subidas. O porquê do nome Heartbreak, né, que é coração quebrado, ele surgiu lá em 1936, quando tinham 2 americanos, estava o Johnny Kelly e o Brown correndo, Ellison Brown. O Ellison Brown liderava a prova, e esse Johnny Kelly chegou na subida do Heartbreak Hill, passou ele e deu um tapa nas costas dele. E aí ninguém sabe se esse tapa nas costas foi de respeito, tipo, vamos lá, ou se foi uma provocação naquele momento. E aí o Ellison Brown respondeu, passou ele, deu um tiro e foi embora, correu na frente e tudo. E aí o que foi falado depois é que o Brown quebrou o coração
do John Kelly, né? Naquela subida. Então ficou famoso ele pela essa ultrapassagem. E quem vai correr lá sempre tem, pelo menos as vezes que eu fui, as duas últimas, na primeira vez eu não lembrava que eu tava, mas tem o desenho no meio de um coração com uma flecha. Tem, exatamente. Né? Um coração com uma flecha. Tem. Ali, exatamente. Quando você termina o Heartbreak, a torcida grita, a Heartbreak acabou, né? It's over, just go down. Você só vai descer. E aí você acha que terminou? Não, porque aí a parte é muito foda. Porque ali você vai ter mais 9, 8 quilômetros, você começa a descer, cara. Se você não se preparou também, né? Tanto o comportamento na prova, quanto você fez alguns treinos com variação de altimetria, esse final seu vai ser muito dolorido. Muito dolorido. Muito dolorido. É muito mais dolorido, assim, né? Das majors que eu tive a oportunidade de fazer e que tem variação de percurso, que é Boston e Nova York, eu acho Boston muito mais doído do que Nova York. Nova York ela é mais lenta. Nova York é mais lenta porque tem várias subidas longas e tudo. Boston não te dá descanso, né? Você não tem estabilidade em nenhum momento. E o problema das descidas mais frequentes, elas te machucam, cara. Isso. E ela tem descidas mais íngremes também, né? Mais íngremes também. O início, então, aquele início, quando você está descansado, que você fica mais seduzido a descer em queda livre. Isso. Né? E uma coisa que é importante, que aí, né, a gente, de cada um já está alinhado e ajustado, que é muito importante nessa situação também, que em todas as maratonas, é a estratégia de hidratação e suplementação durante essa prova, né, cara? Você não pode deixar para a reta final também não, porque na hora que você conhece corredor aí que não, vai esperar 20 km, tá frio, vai esperar 20 km para tomar uma água, vai esperar 20 para entrar com gel, porque, cara, você entra num flow tão grande que você acaba se desligando dessas coisas, e isso não pode, né? E é interessante, por exemplo, dependendo como que tá a sua vestimenta, se tiver muito frio, eu lembro que dentro do meu short eu colocava os gels atrás. De preferência colocar o gel mais na frente, porque quando usar no início, né, mesmo se você distribuiu atrás, use os géis no início, os géis de trás. Claro. Por quê? Porque os géis de trás no início tá mais fácil de você pegar. Porque pode parecer que é bobeira, mas você lá depois de 25 quilômetros, você tá tiver muito frio, você tá cansado, você tá duro, você fazer o movimento de esticar, colocar a mão atrás, né, vamos falar nas costas, para poder puxar, a chance de você puxar e ele cair, ou você não conseguir, você fala assim, cara, não vou mexer nesse trem aqui agora não, tá frio pra caramba, né? Porque muitas vezes vai envolver de você tirar a luva e tudo, então se o gel, se deixar para usar os géis, da frente, né, mais pra frente. Mais pra frente. Isso. Usar os géis atrás, né? Então tudo que você tiver que colocar os géis principais, coloca atrás, você vai usar no início. Esse pequeno detalhe vai te incomodar menos lá na frente. Não, sem dúvida. Essas coisas fazem um pouquinho de diferença, sim. E aí você tem que pensar que possivelmente você vai estar com luva, e a dificuldade de mexer com a luva é mais difícil de pegar, escorregar, se tiver chovendo, a luva molhada, isso tudo influencia. E pode parecer, né, Vonley, esses detalhes serem, entre aspas, bobos, mas tem que sempre observar se tiver chuva ou não chuva. Se tiver chuva, de preferência ver que tipo de gorro, tiver chuva e frio, que tipo de gorro que você vai usar, a luva, porque isso faz diferença. Faz. Né? Porque você vai, igual você falou, você pegar uma luva em que ela vai molhar, ela vai ficar pesada, sua mão vai ficar fria, às vezes é melhor você correr sem luva do que naquele momento ali você correr, porque vai ficar mais frio ainda. É isso aí. Né? Então, dependendo, igual você falou aí, porque ainda tá muito frio. A previsão para esse ano, eu estava olhando hoje, tá entre 10 e 1. Pois 10 e 1. Mínima de 1 e máximo de 10. Eu não olhei sensação, mas assim, tá longe, são 15 dias até a prova praticamente. Mas se você parar pra pensar, é muito frio, cara. Muito frio. É muito frio. E tem que ver a questão do vento. Isso. Né? E lá em Boston, um detalhe que muitas pessoas não sabem, como ela larga num ponto e chega no outro, e são mais de 21 quilômetros de diferença da largada para a chegada, porque você pode ter 42 quilômetros, mas você pode ter a diferença da largada para a chegada ser menos que 21. Quando você tem 21 quilômetros, ela não é válida para um recorde mundial. Por quê? Porque você pode se beneficiar ou do vento a favor, né, um vento contra nas costas, um vento frontal que pode prejudicar. E aconteceu isso em 2011. Foi 11, né? 2011, que o Geoffrey Mutai foi o melhor tempo de Boston. 2 horas e 3. 2:3:01. Né? Teve um vento a favor
E não foi, na época ele bateu o recorde, mas não foi validado. Não foi homologado. Porque não é válido, né? Por causa disso. Então, essa questão do vento, da sensação térmica, tem que observar, porque faz muita diferença. Então, às vezes você vai olhar ali, sensação de temperatura de 4 graus, mas sensação de -3. Cara, é muito frio. E se for temperatura de 4 e sensação de 4, também é muito frio. É muito frio. Né? Ainda mais pra gente, né? Não tem jeito. Ainda mais pra nós aqui. Cara. É uma coisa que tem que ficar aí pro pessoal, né? Que a maratona de Boston, né, Heleno? A gente pode se basear pelo relógio, a gente pode basear pelo ritmo, mas ela tem que ser corrida pela percepção de esforço, cara. Perfeito. Essa é uma prova que, assim, fica a dica para quem vai correr Boston esse ano, para quem vai correr Boston outros anos. Entenda correr por percepção de esforço. Entenda correr qual que é o nível de esforço que você está para fazer aquele certo ritmo. Né? Porque, como o Heleno comentou algumas vezes aqui, a gente sabe, o percurso de Boston, ele não é um percurso que te permite ficar muito tempo no ritmo que você pretendia correr. Então você vai correr pelo nível de esforço. Exato. E aí, automaticamente, o ritmo final vai ser mais ou menos, né, dentro do previsto, né, você pensando na diferença de altimetria da prova. Então eu acho assim, o que tem que ficar muito, muito claro para a turma que vai fazer Boston em algum momento essa prova é uma prova para não ficar preso ao ritmo de Garmin, a pace. Você tem que entender o ritmo de esforço, o ritmo pretendido, o nível de esforço, percepção de esforço na prova. E outra coisa, que se você quer fazer uma boa prova em Boston, corra os 10 primeiros quilômetros mais lento. Perfeito. Os 10 primeiros quilômetros são a armadilha da prova, mas também ele pode garantir o sucesso para os 10 finais. Não adianta sempre lembrar que o que faz a prova é você correr bem os 10 quilômetros finais e não você correr rápido os 10 primeiros quilômetros. Tá? Então tem que fazer essa reserva para chegar bem ali do 32, passar a última subida e conseguir desenvolver no final. Caso contrário, a gente tem exemplos clássicos, eu também já passei por isso, de fazer os 10 quilômetros finais pedindo para terminar a cada quilômetro com muita dor. Tá? Então é isso, né? É isso aí. Para quem nos assistiu, então, aproveitem a Maratona de Boston. Quem ainda não fez, treine, garanta um dia um qualifying, porque é uma prova, é uma experiência única, né, nesse universo das maratonas e das corridas. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, até a próxima.